Prezados alunos, sejam muito bem-vindos no nosso 18º vídeo aí de dicas rápidas para o exame da OAB. Nosso tema hoje volta a ser Estatuto da Criança e Adolescente. E se você não lembra da aula passada, eu estava falando de família substituta, ou seja, GTA, guarda, tutela e adoção. E aí eu comecei a falar da adoção e encerrei o tema falando da adoção nacional. Falei para você os 12 requisitos da adoção e o último requisito era exatamente a sentença. A sentença que ela é o quê? Constitutiva, porque a adoção só se torna definitiva, ela só se considera, só atribui a condição de filho para o adotando a partir do trânsito em julgado da sentença de adoção. Portanto, o efeito da sentença de adoção, turma, ele é ex nunc, ou seja, ele não retroage, ele vale no trânsito em julgado para frente, turma. Só que a gente começa hoje, continuando, o nosso tema adoção, a gente vai falar hoje de uma espécie de adoção um pouquinho diferente, que é a adoção pós-morte, ou a adoção, turma? Ou a adoção póstuma. Então, ora cai nas provas como adoção póstuma, ora cai como adoção pós-morte. O que seria essa adoção, turma? Essa adoção é aquela que o adotante, ou seja, aquele que está adotando, o adotante, ele falece no curso do processo de adoção, após já ter se manifestado de forma inequívoca, a sua vontade de adotar. Então a adoção póstuma é aquela que o adotante falece no curso do processo de adoção, após já ter manifestado de forma inequívoca a sua vontade de adotar, turma. Beleza? Essa é a adoção póstuma. Essa é a adoção póstuma. Veja, turma, a questão que vai cair na prova é: ocorrendo a morte do adotante durante o processo de adoção, veja, o processo se extingue se ele já havia se manifestado, ou seja, se ele já havia manifestado a sua vontade inequívoca de adotar? A resposta é não, o processo continua. O processo de adoção, mesmo com a morte do adotante, ele vai continuar. E aí, turma, por uma questão do direito civil, do direito sucessório, pelo aquele famoso princípio Droit-de-Saisine, ou só princípio da Saisine, você deve ter estudado assim na faculdade. Veja, turma, essa adoção póstuma, a sentença não é constitutiva, ela é o quê? Declaratória, porque ela retroage na data do óbito. Então aqui o trânsito em julgado da sentença vai retroagir na data do óbito, porque lá no direito sucessório, quando é que os bens são transmitidos? No momento da morte. Logo, para o adotando ter direito sucessório, a sentença vai retroagir na data do óbito, exatamente para ele poder ser o quê? Herdeiro do adotante. Então veja, a única possibilidade da sentença de adoção ter efeitos retroativos é na adoção póstuma, turma. Perfeito? E para a gente encerrar agora com chave de ouro o tema adoção, vamos falar rapidinho da adoção internacional. A adoção internacional é aquela realizada por adotantes que residem fora do Brasil. Professor, eu não entendi. A adoção internacional não é aquela adoção feita por estrangeiros? Não, turma. A adoção internacional é aquela adoção feita por pessoas que são residentes e domiciliadas fora do Brasil. Então, se eu, Tiago, brasileiro, resido nos Estados Unidos e decido adotar uma criança brasileira, a minha adoção é nacional ou internacional? A minha adoção é internacional, porque o critério da adoção internacional ela é territorial. A adoção internacional não é aquela feita por estrangeiros, é feita por pessoas que moram fora do Brasil. Então, se o estrangeiro é domiciliado no Brasil, se ele é residente do Brasil, a adoção dele é o que, turma? Nacional. Você entendeu? Beleza? Agora fala para mim, professor, a adoção internacional, o que eu tenho que saber dela? Ela tem os mesmos requisitos da adoção nacional, só que com algumas diferenças. Primeira diferença, ela é excepcional, ou seja, para o juiz permitir uma adoção internacional, deve restar provado que não havia a possibilidade de adoção nacional. Beleza? Então a adoção internacional, ela é admitida apenas em caráter de exceção. Segunda coisa, turma, que você tem que saber. Na adoção internacional não há a possibilidade de liminar de guarda ou tutela. Na adoção internacional não há a possibilidade de liminar de guarda ou tutela. E na adoção nacional? A adoção nacional é perfeitamente
perfeitamente possível. Então eu quero adotar o João. Eu posso pedir uma liminar de guarda para durante o processo de adoção já obter a guarda do João sem problema nenhum. E a tutela? A mesma coisa. Agora, na adoção internacional, o adotante pode requerer liminar de guarda ou tutela? Não. O menor só sai do Brasil após o trânsito em julgado da sentença de adoção. Perfeito, turma? Vamos lá. Terceira situação, turma. O estágio de convivência. O estágio de convivência na adoção internacional, ele é obrigatório? Sim. E ele pode ser dispensado? Jamais. Ele jamais pode ser dispensado. O estágio de convivência, que é aquele período em que o juiz vai obrigar que o adotante conviva com o adotante, ele é obrigatório e jamais poderá ser dispensado. E ainda tem outra peculiaridade, ele tem prazo mínimo de 30 dias a ser cumprido no Brasil. Adoção internacional, estágio de convivência é obrigatório, não pode ser dispensado, e tem prazo mínimo de 30 dias a ser cumprido obrigatoriamente no Brasil, turma! No Brasil. E na adoção nacional, professor, você lembra da aula anterior? Não tem prazo mínimo, o juiz que determina esse prazo. Veja, e ele pode ser dispensado nas hipóteses de guarda ou tutela legal. Guarda ou tutela legal. Lembra que a guarda, de fato, por si só, não dispensa o estágio de convivência. Perfeito, turma! Então é só isso que você tem que saber da adoção internacional. Agora, vamos fazer alguns exercícios, né, turma, sobre o tema adoção póstuma e adoção internacional. E aí, a gente já encerra, espero com chave de ouro, o tema família substituta, que é o tema que com certeza mais foi e é cobrado no exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Perfeito, turma? Então vamos lá, ó. Vamos lá. A primeira questão, turma, que nós vamos tratar aqui, ó. Vamos lá, ó. É a questão que caiu no exame 6, ó. Um famoso casal de artistas, residente domiciliado nos Estados Unidos, em viagem ao Brasil para o lançamento do seu mais novo filme, se encantou por Caio, de 4 anos, a quem pretende adotar. Caio teve sua filiação reconhecida exclusivamente pela mãe Isabel, que após uma longa conversa com o casal, concluiu que o melhor para o filho era ser adotado, tendo em vista que o famoso casal possuía condições infinitamente melhores de bem criar e educar Caio. Além disso, Isabel ficou convencida do amor espontâneo e sincero que o casal de imediato nutriu pelo menino. Nutriu pelo menino. Ante a situação hipotética, é correto afirmar que, turma, vamos lá, letra A adoção só é concedida quando for impossível manter a criança ou adolescente em sua família, razão pela qual o consentimento de Isabel é irrelevante para a apreciação do pedido do famoso casal, que será deferido caso represente o melhor interesse de Caio. Certo ou errado? Errado. Porque mesmo se tratando de adoção internacional, porque os adotantes moram nos Estados Unidos, residem nos Estados Unidos, então fora do Brasil adoção internacional, os outros requisitos da adoção continuam presentes. E se você não lembra, quando os pais biológicos detêm o poder familiar, é requisito da adoção o consentimento dos pais prestado em audiência. Então a A está errado porque fala que o consentimento da mãe é irrelevante. Errado, turma. A está o quê, turma? Errado. B. Independentemente da manifestação de vontade de Isabel, o famoso casal terá prioridade na adoção de Caio, depois de esgotada todas as possibilidades de colocação de Caio em uma família brasileira. Certo ou errado, turma? Errado. E o erro é o mesmo, ó. Independentemente da manifestação da vontade de Isabel, se a Isabel é mãe e tem um poder familiar, o consentimento da Isabel, turma, veja, A e a B tem a mesma redação. Veja, o consentimento é o que, turma? Obrigatório, é requisito da adoção. C de casa. Tendo em vista o consentimento da mãe de Caio, o famoso casal terá prioridade em sua adoção em face de outros casais já previamente inscritos nos cadastros de interessados na adoção, mantidos pela Justiça da Infância e da Juventude. Certo ou errado? Errado, porque lembra, a adoção internacional é excepcional. Então, turma, mesmo com a mãe consentindo, a adoção internacional só vai ser definida se ficar provado que é inviável, que é impossível a adoção nacional. Então a C de casa está errado. E a D de dado? A adoção internacional é medida excepcional. Entretanto, em virtude do consentimento de Isabel para a adoção de seu filho pelo famoso casal, este só não terá prioridade se houver casal de brasileiro residente no Brasil habilitado para adoção. Perfeito, a D de dado está correta. A adoção internacional é excepcional, então para o casal adotar, tendo visto o consentimento da mãe, depende que não haja o quê? Adoção nacional possível para esse caso. Perfeito, turma? É isso aí. Então, essa primeira questão, a correta é a alternativa D de dado, turma. Vamos lá, então. A nossa segunda questão, estou localizando aqui
Vamos lá, só um minutinho. Vamos lá. Vamos lá, estou localizando aqui e a gente já vai fazer essa questão da adoção póstuma. Quero fazer uma com você de adoção póstuma. Vamos lá, ó. Acerca da colocação da criança ou adolescente em família substituta na modalidade de adoção, assinale a afirmativa correta. Vamos lá, letra A. Essa é uma questão do exame 10. A adoção extingue os vínculos pretéritos entre o adotado e a família anterior. Porém, excepcionalmente, no caso de falecimento dos adotantes, o poder familiar dos pais naturais poderá ser restabelecido, se atender ao melhor interesse do menor. Errado. Se os pais naturais quiserem o poder familiar, eles devem o quê? Adotar de novo. Perfeito, turma. Vamos lá, B. A adoção produz os seus efeitos a partir do trânsito em julgado da sentença declaratória do estado de filiação. Porém, se o adotante vier a falecer no curso do procedimento, os efeitos retroagirão à data do óbito. Certo ou errado? Errado. A sentença de adoção tem efeito, ela é o que, turma? Constitutiva. Ela é constitutiva. Veja, ela só será declaratória, turma, quando tiver efeito retroativo, e isso, lembra bem, apenas da adoção póstuma. Então a B está errado. C. A adoção depende do consentimento do adotando, se maior de 12 anos de idade, e dos pais do adotando, do representante legal desse, ou do guardião legal de fato, na falta dos primeiros. Errado. O guardião de fato não. O que matou aqui é o guardião de fato. D. A adoção produz os seus efeitos a partir do trânsito em julgado da sentença constitutiva. Porém, se o adotante vier a falecer após inequívoca manifestação de vontade no curso do procedimento, os efeitos retroagirão à data do óbito. Certo ou errado, turma? Certíssimo. Então, sentença constitutiva, né? E no caso da adoção póstuma, ela retroage na data do óbito. Então, a D de dado está o que, turma? Correta. Beleza? Foi mais uma vez um prazer estar aqui com vocês. Turma, continue estudando que vai dar certo. Nos vemos no próximo vídeo que será de Direito Ambiental. Fica com Deus.